Dá uma olhada nesse banheiro que eu queria te propor um exercício. Você que trabalha com projetos e imóveis planejados, tem um erro de ergonomia grave nesse banheiro. Então, se você não percebeu ainda, quero te ajudar nesse vídeo a você melhorar o teu conhecimento técnico para projetar mobiliário para lojas de alto padrão. Galera, um armário que é super prático e o cliente gosta muito de fazer é o armário superior de banheiro, né? Que ele serve aí para colocar perfumes, cremes, desodorantes, né? Geralmente, mesmo você fazendo um armário enorme, ele é sempre preenchido, parece que nunca tem espaço suficiente, né? E aí a gente tem modelos diferentes, com portas de correr, com portas batentes, né, de espelho, enfim. Eu quero falar nesse vídeo não é de estética, mas sim desse problema de funcionalidade que a gente teve nesse banheiro. Justamente um dos motivos é o armário superior. Então, o que eu quero trazer para você aqui, sempre de lembrete, é a diferença que nós temos de profundidade entre esse armário superior e o armário inferior, tá? Aqui, veja que nós temos uma regra na ergonomia, que é a gente respeitar essa diferença de profundidades, né? Porque a gente pegando aqui como referência um armário de cozinha, veja que um armário de cozinha no superior nós calculamos geralmente aqui uns 33 e no inferior a gente tem em torno de 60 a 65. Então veja, essa diferença de profundidade que tem aqui em torno de 30 centímetros é algo que a gente precisa respeitar também em banheiros, né? Então, o que eu quero falar aqui é que teve dois problemas nesse caso aqui. Um foi justamente essa diferença de profundidade, que acontece o que? Na prática, cada vez que o cliente se abaixa para utilizar aqui a cuba, lavar as mãos, né, ele bate a cabeça nesse armário. Mas o problema também é do armário inferior, porque veja que aqui tem uma diferença entre a profundidade desse armário e a vista da porta, certo? Mas isso é um assunto para outro vídeo, porque eu quero falar especificamente nesse vídeo sobre armário superior e o que a gente vai fazer aí para respeitar duas questões, tá? Primeiro a proporção entre o superior e o inferior e depois eu quero explicar para vocês regras para construir armários com portas passantes. Legal? Vamos lá. Galera, então pega papel e caneta aí porque essa aula está super interessante. Eu vou lembrar vocês três questões que a gente precisa avaliar aqui na hora de fazer o projeto: largura, altura e profundidade, tá? Então, com relação à largura, nós precisamos aqui tomar muita atenção na distância que tem ao box, tá? Porque você sabe muito bem que se a gente deixa um armário muito perto aqui do box, depois o cliente não consegue limpar ali, colocar a mão, certo? Então, esse aí é o ponto número 1. Afastar pelo menos 10 centímetros do box, tá? Ponto número 2 é afastar aqui a porta da parede, já vamos falar sobre isso. E ponto número 3 é não colocar porta-toalha aqui nessa parede, que é a parede da entrada, certo? Porque agora nós vamos ter uma porta, então vamos falar sobre isso. Deixa eu duplicar aqui para vocês, então, você que gosta que está começando a aprender ProMob, né? Veja aqui que eu vou ir fazendo juntos. E então eu vou explicando e vou fazendo ao mesmo tempo, tá? Vamos lá. Esse armário, agora eu vou falar com relação à altura, tá? Esse armário, veja, uma das regras que eu sugiro que você sempre considere para projetar é acompanhar aqui a altura da porta, tá? Então, esse armário por cima, essa é a peça que vai ficar em cima, aí a gente acompanhar a altura da porta, tá? Por cima. Cuidado quando você faz o armário muito perto do teto, porque quando você tem portas para abrir e tem luminárias no teto, existe a possibilidade dessa porta bater na luminária, tá? Segundo lembrete. E também aí calcular, falando na altura, calcular sempre a distância que a gente tem até a torneira, certo? Porque já aconteceu do cliente instalar a torneira, depois do banheiro tudo pronto, e a torneira bate no armário superior. Então leve sempre em consideração, pergunte para o seu cliente qual vai ser a altura da torneira, tá? Que ele vai comprar. Vamos lá, gente, eu vou trabalhar aqui com 1 metro na altura desse banheiro, tá? Então, vou rotacionar, colocar ele aqui nessa lateral, e a gente tem então um tamponamento superior. Nós temos dois tamponamentos aqui, tamponamento superior, nós temos o inferior e a gente tem aqui as duas laterais, tá? Agora veja bem, com relação à profundidade, eu quero lembrar para vocês que nós temos aqui
um mínimo de profundidade para armário superior. Por quê? Por causa das dobradiças, certo? E a profundidade das dobradiças é no mínimo de 80 milímetros, tá? Nós falamos isso num vídeo anterior, mas eu quero relembrar você que nós temos dobradiças de diferentes profundidades, certo? Inclusive tem sistemas de abertura de profundidades diferentes, mas eu não quero entrar nesse assunto agora. Eu vou falar sobre a profundidade das dobradiças. Nós temos essa distância aqui desde o início do armário até o final da dobradiça. Tem dobradiça que tem 6 e tem dobradiça que tem 8 também, então isso é importante você sempre considerar aí, depende da loja que você trabalha, tá? Tem algumas que tem um sistema de mola também junto, né? Dobradiça da Blum tem um sisteminha atrás que deixa essa dobradiça um pouco mais profunda, né? Então, o importante aqui é que tá, Diego, então que profundidade? É a profundidade que a loja sempre considera, ok? Lembrando que eu estou sempre falando de projetos para lojas de imobiliário, que é diferente de projetar para marcenaria, tá? Eu vou fazer um vídeo falando nisso. Inclusive, se você tem interesse em algum outro assunto, comenta aqui embaixo que eu estou fazendo os workshops. Lembrando que no mês de fevereiro vão começar os workshops, tá? Tem 2 assuntos muito legais que comentaram, eu tenho o workshop pronto já. Esse ano nós vamos começar aí, está programado para começar as turmas mês que vem, sobre medição de ambientes para projetos de imobiliário de alto padrão e sobre portas de correr, tá? Que foi inclusive alunos que comentaram sobre esses assuntos. Então, se você tem interesse aí nesse assunto, tem um link aqui no início do canal, um link de WhatsApp, aí você vai entrando em contato que eu vou fazendo a lista de quem tem interesse para cada assunto, legal? Então, voltando aqui, veja que eu estou trabalhando aqui com 10 centímetros de profundidade. Agora tem uma outra questão importante aqui, que é sobre o fundo, galera. Por que sobre o fundo? Deixa eu colocar aqui essa peça na horizontal, porque esse fundo, ele tira a profundidade do armário, certo? Então, quanto tira? Claro que vai depender da espessura do fundo, né? Eu vou trabalhar aqui com um fundo de 18 milímetros, então dessa profundidade que é 100, eu já estou tirando 18. A gente pode arredondar para 20, certo? Então, veja, o meu espaço interno aqui dessa peça lateral vai ficar com 8, tá? Geralmente é uma medida que é considerada padrão. Ah, Diego, 8 é pouco, é muito. Gente, eu sugiro sempre que vocês vejam com o cliente quais são os potes que o cliente tem. Mas assim, eu trouxe aqui para vocês ver aqui um pote normal, né? Digamos, talvez que é mais utilizado. Um pote aqui que é mais utilizado normalmente, vocês não vão conseguir ver aqui, a câmera está longe, ele tem em torno de 6 a 7, tá? Claro que desça nesse sentido, certo? Então, nós podemos colocar também ele nesse sentido, né? Do jeito frontal, né? Aqui ele tem 4, certo? Então, de pé, assim, de frente, ele tem 4 e no outro sentido, na profundidade, ele tem 6. Então, por exemplo, esse tipo de shampoo, né? Ele cabe aqui. Agora, se o cliente, às vezes, tem cremes, né? Cremes de potes de creme, que são maiores, né? Já vi cliente com eu não sei como é que é o nome, é creme de enxágue, né? Então, esse tipo de pote não vai caber aqui. Ah, daria para aumentar? Às vezes o cliente quer colocar ali. Mas esse exemplo serve perfeitamente para você lembrar o cliente que você precisa respeitar esse padrão de profundidade. Legal? Então, veja, mínimo 80 aqui, né? Vai caber um pote tranquilamente para ele. Vamos colocar as portas então, gente. Se você trabalha numa loja ou está se preparando para trabalhar aí numa loja de alto padrão, vai ter os cálculos de porta normal, né? Padrão. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar 2 portas. Aliás, eu vou colocar 3 portas, porque para um vão de 1.600 é muito grande. Diego, como é que eu faço o cálculo da folga das portas? Bom, vamos lá. Na verdade, é algo bem simples, tá? Você vai pegar um armário superior, que você já tem, inclusive nós vimos isso em outro vídeo, e vou relembrar vocês aqui. Como que vocês vão calcular um armário, as folgas que tem entre as portas, tá? Nós vamos pegar um armário superior, vamos ver qual que é a folga que tem esse armário aqui. Opa, perdão.
vamos ver que, por exemplo, esse armário ele tem 800 e cada porta aqui ela tem 392, tá? Certo que esse meu programa aqui não é um programa de loja, tá? Essa minha versão do Promove é a versão Plus, né? Então eu tenho aqui liberdade para trabalhar com altura, largura e profundidade. Mas o que eu quero dizer para você é que essa diferença que você tem aqui, nesse caso, seria de 16 milímetros, certo? Então esses 16 milímetros eles dividem entre a folga que tem no final da porta e o que tem aqui no centro, certo? O que eu vou fazer aqui para o nosso exemplo, que são 3 portas, nesse caso aqui, eu vou considerar 2 linhas aqui do lado esquerdo, 2 linhas de folga do lado direito e vou calcular 3 linhas de folga entre as 2 portas do meio, certo? Então, nós vamos ter 2 e 2, 4 e 3, 7 e mais 3, 10, certo? Para fazer 3 folgas, eu vou precisar primeiro colocar esses batentes da porta, certo? Que é onde que nós vamos colocar as dobradiças aqui, no caso, para poder sustentar essa porta, não é mesmo? Então, vamos duplicar aqui, já vamos encontrar aqui a medida certa, ok? Eu vou reduzir essa prateleira aqui na profundidade, certo? Eu vou tirar aqui menos 18, que é o que nós temos de fundo, e vou tirar aqui também menos 18, que é o que a gente tem de fundo, certo? Vamos trazer aqui para frente. Galera, o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma peça lateral de 25, porque nós estávamos falando sobre colocar uma peça para afastar aqui na abertura do vidro com relação à porta, certo? Então, eu sugiro, né, nem sempre o cliente gosta, ou às vezes não é o padrão da loja, mas eu sugiro sempre que você afaste aqui o armário da parede para que essa porta não bata diretamente aqui na vista, né, que possa ter uma folga um pouco maior. Então, o que eu fiz aqui? Para calcular as folgas entre as portas, certo? Eu coloquei 2 linhas aqui, 3 linhas no meio, 3 linhas no meio e 2 linhas aqui, ok? Desse jeito eu fiz o cálculo das portas na largura. E o cálculo das portas na altura, além dos 1000 no metro que tem esse armário na altura, eu coloquei mais 2 centímetros, certo? Para a porta poder ser pega por baixo, que a gente chama puxador passante, né? Ou pega por baixo. Aí, dependendo da sua região, tem nomes diferentes. E aí, o último lembrete que eu quero falar para vocês é com relação aqui ao tipo de iluminação, né? Muitas vezes o cliente quer colocar uma luminária aqui embaixo, e às vezes é colocado um perfil de LED, certo? Então é sempre importante você pensar que vai precisar ser feito ou uma ranhura, se for um LED embutido, ou um perfil, né? Ele vai aparecer por baixo no caso de perfil, aquele perfil modelo de alumínio, certo? Então é importante você anotar essa questão também. Então, recapitulando para você que chegou até aqui. Lembretes, certo? Com relação à largura. Então, sempre um afastamento mínimo com relação ao box. Número 2, sempre afastar essa porta, na medida do possível, da parede, ok? E número 3, não colocar porta-toalha aonde que tem a abertura da parede, certo? Com relação à altura, sempre a gente sugere alinhar com a porta, certo? Alinhar o armário com a altura da porta na instalação. Lembrete que se você coloca ele mais para cima, tem a abertura da portas ali com relação às luminárias. Cuidado, porque se a luminária não é embutida, né? Se é spot, você precisa deixar um espaço para a folga da porta, certo? E número 3, com relação à altura, sempre calcular a altura da torneira, legal? Com relação à profundidade, então, respeitar a dobradiça. No mínimo, você precisa de 80 centímetros para a dobradiça. Lembrete de considerar o fundo e lembrete de considerar o LED. Legal, gente? Então, no vídeo de hoje era isso. Espero que você tenha gostado, que tenha sido interessante para você esse assunto. Eu estou à disposição para
temas a mais, e eu quero deixar aqui vocês, quem tem interesse em conhecer mais da parte técnica, tem o treinamento técnico para projetistas de alto padrão, o link está aqui embaixo também nos comentários, tá? Também no curso, tem 2 cursos, um para quem está começando somente de projetos, você aprender, promove e criar o seu portfólio de projetos, né, ao mesmo tempo, e tem outro curso mais completo onde a gente cria o portfólio e também a gente aprende a parte técnica de forma prática. Dá uma olhada ali que eu tenho certeza que o curso vai te ajudar. Legal? Espero vocês aí na próxima aula.